Muito bem, agora sim, o Brasil Urgente em definitivo com você até às 18 horas. E para começar, um grave acidente terminou em morte no bairro Seminário, em Curitiba. Bem no local onde antes havia um radar. A população pede sinalização, pede que volte pelo menos a sinalização que já tinha ali no local. Eu não sei por que tiraram. A reportagem é do Bruno Henrique, põe na tela. As estatísticas do BPTran divulgadas nesta semana apontaram que aproximadamente 3.000 motociclistas se envolvem em acidente por ano em Curitiba. Na tarde desta terça-feira, mais um caso com morte nas ruas da cidade. Devido ao grave acidente, a Avenida Silva Jardim precisou ser interditada por pelo menos 40 minutos. A vítima, um motociclista de 45 anos, estava a caminho de uma clínica particular. Aqui mesmo, neste cruzamento, moradores pedem por mais sinalização. Desde que foi retirado o radar que tinha aqui nessa rua e foram tiradas as tartarugas, que pelo menos ajudavam a reter um pouco o trânsito nas esquinas aqui, tanto essa que aconteceu o acidente quanto a próxima, os acidentes aumentaram bastante. A frente deste veículo mostra o impacto da batida. A moto, ainda sem placa, foi arremessada a alguns metros da colisão. Uma das entradas, para você chegar ao centro da cidade, não tem esse semáforo, não tem radar, não tem nenhuma sinalização. E essas vias transversais acontecem muito acidente mesmo, realmente. O pessoal cruza direto e o acidente, geralmente, acontece acidentes graves nessas esquinas. Sabe o que é impressionante, gente? É que alguém toma a decisão, tem a iniciativa de ir lá e retirar um radar que tinha no local. As tartarugas que estavam ali também para diminuir, fazer com que as pessoas diminuíssem a velocidade. E aí causam morte, destruição e a dor e o sofrimento das famílias também. É ali na Avenida Silva Jardim, olha aí, ó. Olha o desespero. Olha o que é a atitude de alguém em retirar um radar, em retirar as tartarugas. Fez. Olha a dor dessa mãe aí, essa avó, essa pessoa que perde o ente querido logo após o meio-dia. Sai de casa, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e de repente eu me deparo com essa situação aí, ela pegando na mão, gente. Isso tudo por quê? Porque tem pessoas que tomam iniciativa sem pensar nas consequências. É a mãe, gente. É a mãe. Mãe nenhuma merece isso, viu? E a gente só lamenta. Acidente acontece, lógico. Mas eu não consigo entender. E não é a primeira vez que isso acontece em Curitiba. Não é o primeiro local que isso acontece. Essa cena se repete. A retirada do radar, a retirada das tartarugas e agora o povo pede por sinalização de novo. Pede que recoloque, pelo amor de Deus, o povo implora. E essa dor que essa mãe está passando nesse momento, não há dinheiro no mundo que pague, viu? E não foi o único acidente, né, Bruno Henrique? Agora há pouco houve outro acidente também aí, perto do Contorno Sul, mais uma vítima fatal, foi isso? Exatamente, infelizmente, viu, Val Santos? Fato registrado, inclusive, pela própria Polícia Rodoviária Federal. Quem vem lá da rodovia do Xisto, alça de acesso pegando a direita sentido ao contorno, infelizmente se deparou com esse gravíssimo acidente. A vítima, Hildo Antônio de Oliveira, 65 anos, há uma semana da aposentadoria. Ele foi atropelado por uma Santana Quanto, dirigida pelo Valdir Campos da Silva. O corpo já foi recolhido ao IML, Val Santos. E olha só, uma viatura do BOP capotou também no bairro Santa Cândida. Ela vinha pela Avenida Mascarenhas de Moraes e para virar na Rua Alexandre Nadolini, próxima ali do terminal de Santa Cândida. Se perdeu na curva e capotou. Ninguém quis falar sobre o assunto. O que será que aconteceu? Estavam indo para uma ocorrência, Bruno? A informação que a gente recebeu que pelo menos 4 policiais militares estavam nesta viatura. Val Santos, e 2 tiveram que ser encaminhados até o Hospital Cajuru em Curitiba. De acordo com o próprio comando, os policiais estavam realizando ali um trabalho de rotina no próprio bairro Santa Cândida. Uma curva fechada e de subida. E infelizmente essa cena que foi registrada pelo Brasil Urgente. Olha só o detalhe que eu quero falar aqui, gente. Vem aqui. Eu falei nessa semana passada, não me falha a memória aí, hoje é quarta-feira, terça-feira, então foi na semana passada, a respeito do motorista da ambulância que foi preso acusado de pedofilia. Nós continuamos acompanhando o caso aí, gente. Ele está preso ainda. Continuamos acompanhando, conversamos hoje. Com quem que nós conversamos, hein, Fábio? É o seguinte, nós recebemos ligação de um parente que não quer que a gente identifique, a gente não vai identificar, mas pasme os senhores, parente do acusado, parente do motorista da ambulância que está preso. Sabe o que ele diz? Que a polícia sequer foi na casa do acusado buscar o computador dele, ele é acusado de pedofilia. Agora, será que isso vai atrapalhar o processo? Porque ninguém queria falar. A polícia falou com a gente ou não?
Estamos aguardando. Ninguém quis falar sobre o assunto, a polícia vai falar sobre o assunto, essa é a informação que eu tenho. Mas hoje ninguém falou, não foi isso, Bruno? Exatamente. Novamente, Val, a gente procurou na sexta-feira, quando a gente já trazia essa notícia aqui no Brasil. Gente, eu voltei a entrar em contato com a delegacia de polícia, falei com o superintendente, o Clóvis Pinheiro, e ele disse o seguinte, que o acusado tem 38 anos, segue preso na delegacia de polícia e com mandado de prisão. A respeito de computadores, de outros objetos, segundo o superintendente, não havia mandado de busca e apreensão. Por isso que somente a polícia divulga a prisão dele. Agora, Bruno, é o seguinte, a delegada, a Márcia Marcondes, ela vai conversar com a gente, ela vai esclarecer esse caso aí, a gente vai conversar com ela porque é o seguinte, não dá para proteger pessoas que estão aí sendo acusadas de pedofilia, gente, não dá. Ele está sendo investigado desde quando, Bruno? Desde janeiro, o crime teria ocorrido mesmo no início do ano e ele seria uma pessoa próxima a este garoto de apenas 8 anos de idade e trabalhava ali como motorista da ambulância do SAMU no posto de saúde, a unidade de saúde Cajuru Centenário, Val. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos conversar com a polícia para até dar uma tranquilidade, porque se a família do acusado está preocupada que ele vai sair da cadeia daqui a pouco, é porque tem coisa aí. Parece que a esposa do acusado, ela tem um filho de 8 e um de 15 anos. E estava junto com o acusado há apenas 2 anos. Então quer dizer, a situação aí começou a engrossar. E a família tá preocupada. O cara tá preso, mas sai daqui a pouco porque fica 30 dias da cadeia. E se não tiver provas concretas, ele vai ganhar liberdade de novo. Essas provas talvez estejam no computador que ainda está na casa do acusado. Não quero aqui interferir, nem tenho esse direito, nem passa pela minha cabeça, jamais querer dizer o que a polícia tem que fazer. Só estou relatando que a família está preocupada porque sequer o computador foi buscado na casa ainda, tá bom? Gente, 12 pessoas que integram aí uma quadrilha perigosa de assassinos que até usam explosivos nas ações foram presos. Isso numa operação da Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar. A operação foi chamada de desarme. Os mandados foram cumpridos em Curitiba e região metropolitana. O grupo é especializado em tráfico de armas, drogas e assaltos. Foram apreendidos celulares, dinheiro, armas, munição, balaclavas e 11 bananas de dinamite também. Um menor também foi apreendido. Eles já roubaram uma igreja, né, em Piém, no interior do estado. Também o Paraná Clube, em Curitiba, além de diversos assaltos realizados nos ônibus e sacoleiros em direção à cidade de Foz do Iguaçu. Os integrantes já foram acusados de latrocínio e homicídio também. Agiam fortemente armados e utilizavam explosivos nas suas ações. Quer dizer, violentos demais, muito violentos. Estavam recheados de arma e munição. Arma, munição, coragem e com detalhe, informante também. Parece nesse caso aí do Paraná Clube, tinha informante aí. E alguém de dentro do Paraná Clube orientando passo a passo essa quadrilha aí. Olha como é que os caras estavam, gente. Olha como é que os caras estavam aí, ó. Armado até os dentes, preparado pra guerra, enfrentando qualquer coisa, banana de dinamite. Se precisasse de um celular para ligar para informante lá de dentro do Paraná Clube ou de outros locais, tinha. Precisasse de uma arma de grosso calibre para enfrentar também a polícia, eles estavam preparados, mas não contavam que a polícia estava investigando e num trabalho em conjunto da Polícia Federal com a Polícia Militar, colocaram na cadeia esse bando todo aí, tá bom? Gente, olha só, hein, cara. Ontem eu falei aqui no programa, colocamos inclusive alunos reivindicando, protestando e pedindo, pelo amor de Deus, para que o governo do estado dê um pouco mais de atenção, o mínimo sequer de atenção, para esses alunos. No início do ano falamos dos professores, ontem dos alunos. E agora eu vou falar para vocês, já vou mostrar essa reportagem do Luiz Ribeiro, feita com muito profissionalismo, diga-se de passagem, porque corre-se o risco de alunos, estudantes, crianças, ficar sem o transporte escolar. Moram longe, dificuldade para chegar até a escola. E ainda correndo o risco de não ter mais um ônibus para levá-los. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes tem um recadinho especial para você.